Bem, primeiramente, quem que é o Rondon, né? Alguém conhece o Rondon? Vou me apresentar aqui, eu sou andreense, né? Sou natural da ABC Paulista, tenho 35 anos, né? Sou torcedor aí do Santos, então, puta, sofro demais, né? Ultimamente sofrendo muito. Eu tenho toda a minha graduação técnica, já é a 4ª vez que eu estou aqui no TDC, e eu sempre palestro sobre temas técnicos, só que hoje eu vim partilhar um pouquinho sobre liderança, que é o que me trouxe até aqui, né? Eu estou como diretor de tecnologia dentro da NTT Data, toco temas sobre modernização, tenho aí grande experiência dentro de tecnologia, com bastante certificado, mas a ideia hoje é sair um pouquinho do técnico e falar um pouquinho sobre liderança, né? Liderança servidora, né? E como que a gente manifesta essa liderança, quais são os meios, como a gente vai conduzir tudo isso. Beleza? Bem, primeiramente, para a gente entender o que é liderança servidora, vamos entrar um pouquinho no conceito, né? Compreender o que é a liderança, o que significa a palavra servidora, quais são as habilidades que ela traz, como que a gente consegue inspirar e trazer as equipes para dentro desse tema, como que eu consigo ser um líder servidor, dar meus primeiros passos, e quais são os principais desafios para conseguir encontrar isso dentro da minha jornada, tá? Então, primeiro ponto, conceito sobre liderança servidora. Liderança, a palavra liderança vem de habilidade de motivar, influenciar e inspirar pessoas. Não tem nada a ver com comando e controle, não tem nada a ver com chefia, eu mando, eu falo e aconteço. Não. É como que eu vou inspirar o time, influenciar esse time a ter um caminho que todos acreditam e todos vão junto em busca de um objetivo. Então, isto é a palavra liderança. E o que é a liderança servidora? É inspirando, motivando, influenciando pessoas, olhando e tendo um cuidado com necessidade para o outro. Eu não lidero para mim, eu lidero para o outro, como prioridade das pessoas em primeiro lugar. Então, esse é o conceito de liderança servidora. E para a gente compreender, tem alguns princípios e regras de ouro que eu vou falar aqui, né? A liderança servidora, ela sempre vai se manifestar por meio de ações. São atitudes nossas que nos fazem ser verdadeiros líderes servidores, legal? Então a gente tem que colocar sempre a necessidade e o bem-estar do outro, do liderado, do time, em primeiro lugar. E tem alguns princípios e regras de ouro que trazem isso para a prática, tá? O primeiro deles é a escuta ativa. Então, a escuta ativa é onde eu demonstro o interesse genuíno e verdadeiro no outro, na ideia do outro, na preocupação, onde eu me conecto com esta pessoa, né? Então, eu estou sempre conectado com os membros do meu time, sei qual é a perspectiva dele, eu sei se ele está bem em casa, se ele é casado, quantos filhos ele tem. Eu tenho uma escuta ativa de interesse. Eu estou interessado na vida do outro, eu estou interessado no caminho dele. É a primeira regra. Segunda regra é o empoderamento. Um líder servidor, ele sempre capacita o outro. O líder servidor não fala eu, né? Somos nós sempre, né? Então ele sempre oferece autonomia, espaço para desenvolvimento desse time, para desenvolvimento pessoal, unitário da pessoa e pelo desenvolvimento do time. Então, empoderar o time é uma das regras mais importantes da liderança servidora. Um líder, ele simplesmente dá os caminhos, mostra os objetivos, mas empodera o time para que eles se sintam no comando e façam parte para executar algo. Terceiro ponto, orientação. Orientação e mentoria. Isso que eu estou dando aqui é uma orientação de como ser um líder servidor. Então, um líder servidor investe tempo, energia e conhecimento nos membros da equipe. Eu vou investir o que eu sei, eu vou me doar para esse time, para que meu time seja melhor do que eu. Se eu tenho um time que é muito melhor do que eu, cara, eu estou fazendo meu papel de liderança perfeitamente bem. Se eu sou melhor do que meu time, eu preciso desenvolver mais o meu time, porque o líder sempre busca o comum entre todos e que esse comum, todo mundo reme em direção a algo maior. Tudo bem? Reconhecimento e valorização. Um líder servidor, ele valoriza, ele acaba sempre reconhecendo os esforços e as contribuições de cada um, desde as pequenas até as maiores realizações, né? Expressando de uma forma sempre de gratidão, né? Cada um aqui tem uma história, cada um tem um caminho, cada um tem uma direção, algo que
traz a direção de vida, e o que eu preciso sempre é reconhecer isso. E não é simplesmente o reconhecimento financeiro. Claro, tem que ter o reconhecimento financeiro, mas reconhecer a jornada da pessoa, né? Cada um tem o seu propósito. E seu propósito de vida, ele precisa ser reconhecido. Né? Uma pessoa que ela está dentro de tecnologia, trabalhando hoje como desenvolvedora, ela tem um propósito, um para que ela está trabalhando. E quando eu busco entender isso e reconhecer isso, eu estou fazendo o meu papel verdadeiro de líder, líder servidor. Legal? Outro passo aqui, colaboração e autoconsciência, né? Um líder servidor, ele sempre vai promover a colaboração, ele nunca promove embate, nunca joga um líder contra o outro, nunca joga um membro contra o outro, ele sempre está construindo um ambiente para essa equipe trabalhar, um ambiente cooperativo, um ambiente de trabalho legal, gostoso, onde as pessoas se sintam à vontade de trabalhar e quem esteja ao seu redor consiga ver essa energia, esse ambiente colaborativo e sinta a vontade de estar junto. Então, colaboração e autoconsciência, né, que é eu saber que eu estou nesse caminho, faz parte da liderança servidora. Outra, preocupação com o bem-estar, né, preocupação e o exemplo. Um líder servidor, ele se preocupa com o bem-estar do próximo. Se a pessoa está trabalhando bem, se ela tem alguma necessidade especial, se ela quer, de fato, precisar de algo, ela quer, de fato, estar ali, se ela tem algum outro tipo de problema. Então, toda essa parte de preocupação com os membros da equipe também ajuda a criar um ambiente gostoso de se trabalhar, um ambiente saudável, colaborativo. E o último, e para mim é o mais importante, é a comunicação, né? Quem se comunica bem, quem é transparente e tem adotado esse tipo de comunicação, ele consegue trazer a conexão com os membros de equipe. Então, se eu tenho uma boa comunicação, se eu sou transparente, eu consigo conectar com os membros da minha equipe, com os talentos, e consigo compartilhar informações relevantes que vão fazer com que a pessoa se sinta bem e se sinta envolvida para buscar o bem comum, os objetivos que a gente tem no dia a dia, tá? Esses princípios e essas regras de ouro, eles são alguns exemplos que trazem para nós, no dia a dia, na realidade, o que é a liderança servidora na sua prática, tá? É importante lembrar que a liderança servidora ela é um processo, né? Não é eu vou ser um líder servidor, viro a chave do dia para a noite e comecei a trabalhar. Não, ele é um processo, ele é abrangente, ele tem que refletir diversos pontos de ação, né? Nesses pontos de ação, eles envolvem muito a empatia e a humildade, que são essas características-chave. A humildade de eu sempre entender que eu sou um eterno aprendiz, que eu aprendo muito mais do que os outros, e quando eu ensino, eu também estou aprendendo, e que servir o outro e ir de encontro ao outro é o principal motivo numa liderança. Eu lidero pessoas, eu lidero humanos, e o maior valor que uma companhia pode ter são pessoas engajadas e que têm um propósito comum. Legal? Bem, estamos indo bem até então, eu falo pra caramba mesmo, quem tiver dúvidas aí, vão mandando no chat, você aí de casa, que aí eu vou falando, a gente vai bater um papo no final, tá? Aqui tem alguns exemplos de liderança servidora, eu trouxe 4, mas vão existir vários exemplos de pessoas que foram líderes servidores, né? Então tem o próprio Jesus Cristo, né? Que tem uma abordagem sempre humilde, que empoderou discípulos, que tinha uma escutativa para o público, para o povo, nada era levado em conta a não ser o que motivava o trabalho real dele. Então, Jesus, ele foi um líder servidor, assim como Bill Gates foi um líder servidor, né? Super rico, né? Microsoft, acho que todo mundo conhece aqui, não tem uma pessoa que não conheça a Microsoft, mas ele tem um trabalho filantrópico lá com a Fundação Bill e Melinda Gates, onde ele direcionava boa parte dos seus recursos financeiros para combater doenças, né, para levar água para a população da África que não tinha, combater malária e outros tipos de doenças que precisavam ser erradicadas. Então ele ia muito de encontro ao outro, para a necessidade do outro, necessidade básica de vida, né? Então também é uma liderança servidora. Outro aqui que a gente tem é o Mahatma Gandhi, né, que dedicou a sua vida e luta pacífica, né, pelos direitos da independência da Índia. Então ele deu a vida dele simplesmente para o povo, né? Ele sempre abordava muito a empatia, ele abordava também a humildade e a liderança pelo exemplo. Ele era um exemplo
para que isso acontecesse e a revolução na Índia acontecesse. E também Nelson Mandela, né? A luta pelo apartheid, que foi um trabalho para unir uma nação que estava dividida, tinha uma abordagem e disposição compassiva lá dentro. Então, são alguns exemplos de atitudes de liderança servidora que moldaram e transformaram, né, uma realidade, uma nação, um povo, e conquistaram grandes objetivos, tudo através de uma liderança muito aberta. Isso não quer dizer que não vai ter conflito, isso não quer dizer que vai ser 100% de uma jornada de flores e perfume, não vai ser, mas são líderes que levaram isso em frente. Tudo bem? Legal. E como que a gente desenvolve essa habilidade, essa jornada do líder servidor? Eu trouxe 4 passos aqui para a gente começar a fazer isso. Primeiro, cultivar uma escuta ativa e uma comunicação eficaz. Se eu não escuto e conheço o outro, eu não me conecto com ele. Se eu não me conecto com essa pessoa, eu não gero confiança. Eu estou aqui no TDC há 4 dias e a gente trabalha remoto, a NTT está no mundo todo, e tinha um time que eu não conhecia aqui. Um time que a gente só se via online. Então, eu escutar eles e estar junto com eles me faz ter uma comunicação muito melhor a partir de agora com esse time, e eu estar muito mais conectado com eles. Então, esse é o primeiro passo para eu desenvolver uma liderança mais servidora. O segundo passo é eu ter um ambiente de confiança e respeito. A partir do momento que eu me conecto e entendo a realidade de cada um, eu começo a criar um elo de confiança. E cada vez mais que eu dou passos de confiança e vou sentindo essa confiança, você começa a criar um ambiente onde as pessoas se sentem confortáveis de partilhar, confortáveis de mostrar suas dificuldades e confortáveis de conseguir trabalhar em situações adversas. Então, esse é o primeiro ponto que a gente começa a desenvolver as habilidades aqui de liderança servidora. E aqui, um ponto importante, abaixar-se, né? E o abaixar-se é um ato de você ir em direção a outro. E abaixar-se é você entender a dificuldade, entender a limitação e saber como que eu posso trabalhar isso aqui, tá? Se conectar com o próximo promove um pouco de confiança e conexão. Então, esses são pequenos passos que a gente consegue iniciar a jornada de líder de servidora, né? E sempre trazer mais líderes. Pedi só um apoio aqui, eu preciso de um carregador que está acabando a bateria do Note. Um carregador de Dell, por favor. Puderem me apoiar? Vou continuando aqui enquanto isso, tá? Vamos lá. Prontinho, salvo. Inspirando equipes. Como que a gente vai fazer que a equipe enxergue uma liderança servidora e que a equipe enxergue que ela precisa ser um líder servidor, né? Eu trouxe 2 imagens aqui e uma frase, que crescer sozinho dói, crescer em grupo forma. Quem já participou de palestras de coaches que falam, é a jornada da águia, a águia cresce o bico e ela vai para o monte, cara, palhaçada, nada disso acontece, tá? A águia não faz isso, a águia, nada disso, cara. Vocês podem ler aí, procurar, você vai ver que, putz, os coachings usam isso, não é assim, né? A jornada de um líder, ela não é solitária e que você se mutila, não é assim, né? Você tem que crescer em grupo. Se você não crescer em grupo, o principal passo de liderança falhou desde o princípio, né? Então, visão compartilhada significa visão de equipe. Um time se une para a gente se conhecer e se ajudar. Então, não é por esse negócio da águia, vai lá, quebra o bico. Não, se eu tenho um problema aqui com o meu bico, vamos ajudar. Vamos ver qual é a dificuldade. Vamos criar mecanismos para ajudar o próximo. Sempre vai existir dentro do time autonomia e responsabilidade, que nem o time de futebol, né? Tem um time de futebol, sempre vai ter um Neymar, vai ter um Ronaldo que, cara, o cara vai fazer a diferença e vai marcar o gol. Mas isso não quer dizer que o time tem que estar sempre apoiado nele. O outro time tem que aprender com esse cara. Né? A seleção brasileira e campeonatos se formam através de trabalho em equipe. Não é uma pessoa que vai fazer sempre a diferença. Então, todas essas características devem ser atribuídas sempre ao time. Nunca solitário. E também, para inspirar, eu preciso valorizar e reconhecer o trabalho de cada membro. Eu preciso enxergar os esforços unitários de cada um. Talvez para mim um esforço seja simples, mas para o outro não seja simples e ele esteja vencendo uma barreira que é uma vitória imensa para ele, né? Então, eu trouxe aqui um pouco do conceito de vida dos cavalos. Vamos fazer um pareto lá com o cavalo.
quando eu vou montar um cavalo, quando eu tenho um cavalo e eu vou com a cenoura na frente, e o cavalo não enxerga isso como uma recompensa, porque o cavalo enxerga que ele tem alimento abundante no mundo. Então a recompensa para ele não é a cenoura, a recompensa de fato é ele ser útil para quem está sendo montado, para quem vai montar, na verdade. Então esse é o nosso conceito, nem sempre o dinheiro, nem sempre a bonificação é o que nos vai motivar a ser feliz. Eu acho que o que nos motiva é ter sentido naquilo que a gente faz. E são as perguntas, o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, e o que eu vou mudar com isso. Então, para ter inspiração real, esse tem que ser o principal ponto. O dinheiro ajuda, bonificação ajuda a gente a alcançar isso, mas se ele for o principal ponto, a inspiração acaba rápido. Legal? Como que a gente capacita tudo isso para o sucesso, né? São 3 passozinhos simples, né? Sempre enxergando o coletivo, né? Então, eu saber que o comprometimento unitário leva ao comprometimento do próximo, onde eu vou ter o comprometimento do grupo, de seguidores. Então, eu tenho que identificar os talentos e desenvolver os talentos dentro das equipes, dentro das suas limitações, é onde eu preciso trabalhar nisso. Promover o crescimento desses talentos e todos os colaboradores e criar uma oportunidade de aprendizado. Se eu tenho uma oportunidade para aprender, e a pessoa vai se desenvolver nisso, se eu estou promovendo o crescimento unitário, vou conseguir alcançar o crescimento de todos. Se eu vou identificar esses talentos e reconhecer eles, eu tenho um ciclo de sucesso dentro do meu time. E aí eu estou conseguindo exercer essa liderança de forma muito mais efetiva. Tá? E conflitos. Chegamos na parte de conflito. Como eu disse, nada é um mar de rosas, né? Então, como que a gente vai superar os desafios e conflitos que podem existir dentro do time? Eu trouxe 4 exemplos de conflitos aqui, né? O primeiro conflito, acho que todos passaram, sem sombra de dúvida, foi a pandemia. Quando tem uma pandemia, você vai ter diversos tipos de questões, desde a saúde mental de cada um, a segurança, o pessoal saber que se vai ter ou não vai ter trabalho. Então, para eu superar esse desafio com uma liderança servidora, eu tenho que ter uma comunicação muito efetiva, uma comunicação muito positiva e transparente. Eu preciso passar para a equipe a segurança ou o problema que a gente vai enfrentar em conjunto. E tenho que mostrar que existe uma flexibilidade. Se a gente vai junto, ter uma comunicação, a gente começa a trazer confiança. Legal? Crises financeiras, pode ser o que a gente está passando por uma, pode ser que outros não, mas sempre a gente tem que ter uma abordagem empática e proativa, porque cada um tem uma realidade, cada um vive uma história. Então eu tenho que ajudar que as pessoas enxerguem a crise e enxerguem saída para isso. Eu tenho que ser um mecanismo para ajudar isso, enfrentar essa dificuldade. E eu posso ajudar de diversas formas, desde programas de treinamento, reavaliação de carga de trabalho, assistência, aconselhamento, diversos tipos de meios que eu posso mostrar que eu estou apto a ajudar as pessoas. Mudanças organizacionais, é o que a gente vai passar para o resto da vida, né? Mudanças de estrutura, mudança de empresa, fusão, aquisição, reestruturação. Isso também tem que ter comunicação. Como que eu disse no começo da apresentação, a comunicação é o principal ponto. Uma comunicação aberta, efetiva, clara e não agressiva, né? Uma comunicação que vai de encontro ao outro, vai trazer a confiança para cada um se sentir envolvido, se sentir parte, minimizar medo, minimizar incerteza, para enfrentar as mudanças. Então, a comunicação é muito importante. E o último, quando a gente tem crise natural, desastre, pouco acontece no Brasil, mas quando acontece é mais voltado para enchente, desabamento, né? Um líder servidor, ele vai de encontro, né? Então ele vai se mobilizar, vai priorizar o bem-estar dos afetados, vai mobilizar recursos, mobilizar time, mobilizar equipe para que isso aconteça em prol do conforto de quem está sofrendo. Então, são alguns exemplos que eu trouxe, como que a gente pode superar e resolver esses tipos de conflito, tá, gente? Antes de eu seguir aqui, eu vou falar um pouco sobre liderança servidora na prática. Eu queria saber se tem perguntas aí no chat para a gente falar. Tem alguma perguntinha? Tranquilo? Legal. Eu ia falar como que a gente começa a colocar na prática, se houvesse algum tipo de pergunta, a gente já exercer aqui. Como não tem, eu vou seguir,
Tá bom, gente? Convido a vocês a começar a exercitar um pouco dessa liderança, né, dentro do ambiente de trabalho e da realidade que vocês vivem. Pequenos, tá? Em design, em sprints, em dailies, em brainstorms. O primeiro passo é você acolher todo mundo e desencorajar a palavra não dentro disso, né? Não tá certo, não vai ser assim, sua ideia não é boa, eu acho que não é esse caminho. Toda ideia e toda expressão conduz a gente para algo maior. Então, eu desencorajar a palavra não já é uma prática que a gente pode colocar dentro da nossa liderança servidora e sempre ter a escuta ativa para que essa ideia, que talvez não seja a mais adequada, ela se transforme numa ideia maior ou parte de algo maior. Tá? Também convido vocês a conhecer as necessidades e aspirações individuais de cada um. Saber o porquê que está trabalhando, o que ele quer ser, quando ele quer ser, qual que é o caminho que ele quer seguir, em quanto tempo, quais são os desafios que ele tem em casa, vai casar, não vai casar, vai comprar uma bicicleta, não sei, né? Vai casar, né? Vai casar, não vai? Então, entender essa necessidade para eu conseguir ajudar ele a desenvolver os seus próximos passos de carreira e de vida. Um líder verdadeiro lidera pessoas, e a pessoa ela é a mesma dentro e fora do trabalho, ela não tira, não troca de corpo. Então eu vou liderar a pessoa e ajudar a desenvolver a carreira dela com suporte e frequência na vida. Tá? Também convido vocês a oferecer oportunidade de ensino, curso, aprendizado. Isso aqui que eu estou fazendo, estou gastando 30 minutos de algo que eu sei, e isso já é compartilhar com vocês para vocês absorverem. Então, putz, tem o time de SRE está aqui, né? Meu timão de SRE está aqui. Então, eles vivem, cara, compartilhando muita coisa, e isso já é um princípio servidor. A gente não retém o conhecimento para si. Quando você abre esse conhecimento de forma clara, objetiva, e está sempre querendo ajudar, dando essa oportunidade num dia de trabalho, num papo, numa cerveja, no boteco, você já está exercendo isso. Entendeu? E tem hoje diversas ferramentas, a Alura, um papo, levar para um cliente diferenciado, escutar um tipo de conversa, isso promove uma evolução contínua. A gente pode fazer isso a qualquer momento. E comunicação aberta e transparente. Não gostou, tá ruim, acha que pode mudar, fala na boa. Né? Vai lá, chama, conversa. Não chuta a canela do amigo, né? Não vai lá, xinga ele. Mas fala numa boa, fala assim, putz, eu acho que aqui pode melhorar, acho que aqui é algo que acabou me deixando chateado, acho que a comunicação transparente disso vai levar a empatia e levar a confiança também, e é algo que a gente pode fazer imediatamente para começar, na prática, a colocar a liderança servidora, tá? Outro passo, celebre conquistas, né? Pequenas, grandes, uma entrega, uma sprint finalizada, algo que você acertou, uma venda, celebre. Pequenas ou grandes, é preciso celebrar, reconhecer, gerar um ambiente de vitória, de reconhecimento, pequenos passos, né? Não é só quando acabar o ano, fazer uma festa de final de ano, não é assim, né? A gratidão ela é mútua, ela precisa acontecer sempre, diariamente, né? E conectar como indivíduo, né? Saber onde você mora, quantos filhos você tem cachorro, tem gato, essas amenidades que a gente fala, esse papo que parece... tá de conversinha, isso gera confiança, gera conexão. Por exemplo, eu aqui todo grandão, altão, tenho 3 gatos. Tem o cara de ter 3 gatos? Não tem, o cara que eu tenho 3 gatos, né? E você até deito no sofá, lá vem os 3, deita em cima de mim, fico parecendo um Papai Noel cheio de bicho, certo? Legal. Sugestões de influência, só para a gente recapitular e a gente aprender junto. Fundamentos da liderança servidora. Estou chegando no final já aqui, tá? Então, os fundamentos para a gente seguir o passo a passo da liderança servidora. Escutativa, sempre escutar o outro. Empoderamento, empoderem o time. Orientação e mentoria, ensinem, compartilhem conhecimento. Né? Reconhecimento e valorização, que é o mais importante. Reconheça a jornada de cada um, a conquista de cada um, a dificuldade. Colaboração e construção de equipe com um ambiente confiável, um ambiente gostoso de se trabalhar, preocupação com o bem-estar e comunicação transparente. Esses são os principais fundamentos de uma liderança servidora, legal? Humildade e empatia são sempre o centro. Quando você é humilde, cara, você aprende o dobro. Quando você tem empatia, você conecta o dobro.
Eu saber, cara, a vida de uma pessoa e conectar com ela é muito legal. Tem uma par minha que trabalha na LTT, que chama Luciane, né? Se você estiver assistindo aí, Lu, um beijo para você. Ela tem uma empatia incrível, porque ela consegue conectar com as pessoas e ela não esquece das pessoas. Ela conhece umas 5.000 pessoas no evento, assim, ela fala com as 5.000, pergunta do filho, do cachorro, do papagaio, do periquito. Ela tem uma conexão incrível, e isso ter empatia, ter escutativa, né? A conexão que ela conseguiu gerar, e é um exemplo, para mim, é um exemplo, tá? Inspirar equipes a serem líder servidor, né? O caminho da liderança, ele é longo, mas ele não precisa ser difícil. Então, cada um aqui é líder da sua própria vida. Você é líder desde o momento que você acorda até o momento que você deita. A hora que você acorda, você coloca o despertador, você decide levantar da cama, você vai fazer as coisas, você está liderando a sua vida. Então, a primeira pessoa que você lidera é o animal de si, é você. Então, essa liderança, ela precisa acontecer partindo daí, inspirando os demais. Quando você lidera 1, 2, 3, 5, 10, 15, 200, isso tem que ser inspiração pura para quem assiste, tá? E o sucesso coletivo é o que importa. Eu coloquei aqui o exemplo Tech Lead. Todo mundo fala para mim assim, qual é o papel do Tech Lead? E eu tenho uma resposta muito simples na minha cabeça. O papel do Tech Lead é que o time tenha sucesso. Esse é o papel dele. Não é ele saber demais, ele ser o cara que vai cutucar o código, achar bug, não é o fodão, não. O papel do Tech Lead é que o time tenha sucesso. E se o Tech Lead está fazendo esse papel, baita Tech Lead, reconheça. Se o time está tendo sucesso, ele está fazendo o papel dele. Então, sucesso coletivo é o que importa. E a liderança servidora está muito pautada nisso. Tudo bem? Vou deixar algumas sugestões de leitura. Eu acho que eu tenho mais 10 minutinhos ainda, né? Isso aí, né? Então, sugestões de leituras mais clássicas, mais leves e menos clássicas, tá? As mais clássicas é Servant Leadership, que é um livro fantástico do Robert Greenleaf, é da onde tem todos esses fundamentos que a gente fala, que a gente tira. Então, vocês vão ler, é uma leitura bem construtiva, tá? The Art of Servant Leadership, do Tony Berman, ele tem um pouquinho mais exemplificando como que vou fazer isso. The Servant Leader, How to Build a Creative Team, ele vai falar um pouquinho mais como que a gente vai construir times e como que a gente vai inspirar pessoas. E tem dois que eu deixei em negrito aqui, que são os meus prediletos, são minhas últimas leituras, né? O último sempre fica mais registrado, mas tem um que eu recomendo muito, que vocês podem ler com o filho de vocês, vocês podem ler com uma criança, e vocês podem assistir o filme, que ganhou, se eu não me engano, o Oscar de curta, e eu ganhei também do meu líder, né, da NTT, O Menino, a Topeira, a Raposa e o Cavalo, por Charlie McKinsey. Cara, é um show de empatia, é um show de conexão, é incrível, e tem um livro, né, tem um livro e tem um filme, você pode consultar, é uma leitura leve, você lê em meia horinha, você pode ler com seu filho, é tipo um Pequeno Príncipe, sabe? Cada vez que você lê, você aprende. E o último que eu estou lendo, que eu ganhei de uma das minhas lideradas, que é fantástico, chama 11 Anéis, A Alma do Sucesso, que é do Phil Jackson, né, que foi o técnico do Bulls, né, Chicago Bulls. Agora você imagina o Phil Jackson naquela época liderar pessoas pequenas, né? Como Michael Jordan, né? O Pippen, só astro problemático, muita coisa assim. E ele conseguiu conectar, ele conseguiu conduzir, né? Quando ele teve que ser mais duro, ele foi. Quando ele teve que apacentar, ele apacentou. E ele é um cara que não só no Bulls, né? Em outros times de basquete ele conquistou 11 títulos e tem não é uma fórmula, mas tem um guia aí que ele deixa registrado que toca muito. Então, essas são as sugestões de leitura que eu deixo para vocês. Quem quiser o material pode falar comigo, tá? Eu vou deixar o material aí. Quem quiser falar comigo também pode falar comigo, que eu vou estar sempre aberto para a gente discutir sobre isso. Antes de ir para as perguntas, se houver, deixo a frase de Ronald Reagan: maior líder não é necessariamente aquele que faz as melhores coisas. Ele é aquele que capacita os outros a fazerem grandes coisas. Isso quer dizer, o maior ato de um líder não é o seu, o maior ato é o time que realiza. Legal?
Temos perguntas?